Fala galera, vamos acompanhar o debate da turma do Equipe F, analisando o jogo entre Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1 e o Flamengo acabou perdendo a liderança para o Palmeiras, que venceu o Vasco por 1-0. Vamos acompanhar agora, simbora pro vídeo. Canais oficiais, acabou ontem. 20 jogos, olha só, esse é o Felipe Luiz, tá? Como visitante. O aproveitamento do Felipe Luiz como visitante é sensacional. 75%. Obrigado, isso me ajuda muito. Isso. Sensacional. Gols marcados 27, 1.35 como visitante, gols sofridos 6, 0.30. A primeira derrota, caiu a invencibilidade como visitante. Você vê, a primeira derrota agora. Né? Porque tinha perdido lá pro Córdoba, né? Mas aí tinha perdido em casa. E pro Fluminense também em casa. Então, agora a primeira derrota. A gente fala muito do Palmeiras, que tem uma campanha impecável como visitante. O Flamengo do Felipe Luiz também como visitante, a campanha é sensacional. Eu só vou jogar um negocinho aqui que eu tô... Prozinho? Tô gostando, Prozinho, pro vovozinho também, para continuar esse... Fica à vontade. Um amigo meu aqui chamado Donizete, tá falando o seguinte... Donizete. Que incomparável só o Santos de Pelé. Que isso, hein? Não, esse aí é de outro planeta, esse aí, desculpa. Mas também perdia, né? Também perdeu alguns jogos. O Santos do Pelé não tem comparação. Aí não é assim, não tem como você eleger alguém que algum time que possa. Era um prazer ver aquele time jogar. Era uma alegria ver aquele time jogar. E quando todo mundo encaixava o jogo, eles encaixavam o jogo era contra o Corinthians. Como eles encaixavam o jogo contra o Corinthians? Era uma loucura contra o Corinthians. Eles encaixavam o jogo com uma facilidade e só pedrada. E contra o Palmeiras e contra o Botafogo tinha jogo. Tinha. Botafogo e Santos tinha jogo, Santos e Palmeiras tinha jogo, e jogo daqueles assim, bem marcado, bem pegado, às vezes o Santos perdia, como o Flamengo perdeu ontem. A informação passada pelo técnico do Flamengo é absolutamente a realidade do jogo. O Flamengo foi impedido de atuar no meio-campo pela boa atuação do time do Cruzeiro. Parabéns para o Cruzeiro. Eu tinha dito aqui que o Cruzeiro era um monte de nada, e o Cruzeiro já está se transformando. Precisou de chegar um treinador, de tomar umas raquetadas na chegada, entender qual era o movimento do Cruzeiro, saber que tinha que tirar alguns jogadores, porque o time precisava ser mais ágil, mais rápido. Você viu o Vasco da Gama jogar ontem? Vi. O Vasco da Gama foi ágil, foi ligeiro, perdeu uma bola, tomou um gol, acabou o jogo. Porque o Palmeiras é desse jeito. Sim. Então, já muda o perfil. Como muda o perfil do time do Cruzeiro. Totalmente. E aí a gente tem que elogiar o trabalho do treinador, que está encontrando um time, está botando os caras... O Caio Jorge? O Caio Jorge está com o perfume que a bola gosta. O Pedro ontem eu esperava mais. Eu não lembro, eu falei aqui do Rossi, né? Mas eu não lembro, mesmo nas as poucas derrotas do Flamengo, foi o Córdoba, foi o Fluminense e foi essa agora, né? Pro Cruzeiro, né? Com o Felipe Luiz, né? 17 chutes do Cruzeiro, com 9 defesas do Rossi. É isso. São 16. E 6 chutes do Flamengo, né? São 6. É isso, 6. Né? 16. 6 chutes com 3 defesas. 3 defesas ótimas do Cássio. 17 chutes do Cruzeiro contra 6 do Flamengo. Não só é uma vitória, mas é uma vitória impositiva. Ainda mais se a gente levar em consideração o segundo tempo, o que foi o segundo tempo da partida. O que chama a atenção não é só a vitória, que né, já é difícil vencer o Flamengo, mas com imposição. Tem até um mapinha de defesas aqui, né? Mostra aí, o Fabrício, joga aí pra nós que eu vou passar a bola pro Zé. E depois eu quero falar de Gabigol com o Zinho, hein? Porque o Zinho já deu a letra aqui sobre o Gabigol entrando no fim. Eu quero ouvir porque o homem foi personagem do jogo, né? Ou não? Lógico que foi. Olha só esse mapa de defesas aí do Rossi, rapaz. Que loucura. A equipe do Cruzeiro ele já vinha dando sinais de que ele iria jogar num 4-4-2, né? E ontem foi dessa forma, com uma variação um pouquinho do Matheus, que ele ia fechando os dois lados. Às vezes dá a impressão de ser o 4-5-1, como o Pascoal falou, né? E um pouquinho mais o Caio Jorge um pouco mais à frente entre os zagueiros, né? E o Matheus um pouquinho mais do lado, mas ele que voltava um pouquinho mais para poder... O Wanderson e o Matheus iam correndo na sequência. Mas ele já tinha feito isso nos outros jogos. Essas duas linhas de 4 bem próximas uma da outra. O Fabrício comandando esse... eu não sei como o Zinho chamava isso assim, no Rio de Janeiro, como chamava, mas... ioiô, né? Ou elástico, muitas vezes, dependendo do treinador, cada um tem uma forma de falar que o último zagueiro, ele canta, fala, sai, e aí ele vai e volta, entendeu? Para enganar muitas vezes
o centroavante ou o cara que está com a bola nos pés, tal, ou se não. Então sempre tem. E nós vimos ontem o time do Cruzeiro fazendo esse tipo de situação, mas deixando bem próximos as linhas, e aí ficava difícil o time do Flamengo jogar naqueles espaços ali. Dificuldade do Arrascaeta de encontrar o espaço, tinha dificuldade, por exemplo, o próprio De La Cruz, que jogava sempre de costas, e ele tem essa dificuldade de jogar de costas, porque ele precisava do corredor, né, para correr, porque ele é bom nesse corredor e chegar ao ataque, ele não tinha esse corredor, era difícil, porque o Wanderson fazia um trabalho junto com do outro lado, era o que veio do Atlético, o Christian. Então, eles fechavam os lados e aí deixavam o lado oposto sozinho, né? Porque até virar eles conseguiam fazer esse balanço e ficava praticamente ali com o Matheus para pegar essa bola e acionar o Caio Jorge, e o Caio Jorge partindo para cima da equipe do Flamengo. E aí encontrava os espaços para jogar. Eu só queria ressaltar duas coisas, assim. E aí ninguém vai... Eu acho que o BAP já fez isso, mas publicamente, né? Falando, eu ia até fazer essa pergunta para o Zinho, que está lá no Rio de Janeiro, acho que até sente mais as conversas com os amigos e tal, porque eu acho que o Flamengo já está dando deu duas demonstrações claríssimas de que o Campeonato Brasileiro é o foco principal. Sim. Muito dentro das declarações do BAP, dizendo tecnicamente, financeiramente, todas essas coisas. Do BAP, do Boto e do Felipe Luiz. O que vale, Os três já tocaram nesse assunto. Em relação às escalações, a escalação, inclusive a escalação principal, sendo que o jogo quarta-feira é o jogo chave da equipe do Flamengo. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar, eu não gosto de fazer isso, mas tem que colocar. O Cebolinha, ele joga 2, na terceira ele se machuca. Ele joga 3, na terceira ele se machuca. Precisa ver o que está acontecendo, se depois da volta dele, a questão do tendão de Aquiles. Porque, assim, ele é um jogador importante para o Flamengo quando ele está em boas condições. Porque ele tem velocidade, dribles curtos e boa finalização. Não sei qual é o tipo de lesão que tem ou não, mas precisavam fazer um trabalho, não sei se é um trabalho mais específico, ou, como diria, na época que eu jogava, né? Precisa ver aí, né, Pascoal, quando eles falam assim, precisa ver se não tem um foco dentário aí, né? Isso, porque foco antigamente dentário. o pessoal brincava de foco dentário, mas vou dar só um exemplo. O Seedorf, quando jogava na Inter, tinha muitos problemas físicos, especialmente musculares, tinha muitos problemas físicos. Aí ele foi para o Milan. No Milan fizeram um check-up geral e foi diagnosticado algum probleminha realmente no dente. Estou dizendo que e aí trataram, nunca mais ele se machucou. O que eu quero dizer é o seguinte, para ter um cuidado a mais com esse jogador, ter um cuidado a mais, por exemplo, com o Pedro, como o próprio Zinho falou, saiu desgastado, você vai jogar quarta-feira, é um jogo difícil, é um jogo em que todo mundo quer jogar contra o Flamengo. Essa história que o Pascoal brinca não, mas fala a verdade que é incomparável, mas isso está na América do Sul inteiro. Todo mundo quer jogar contra o Flamengo. Sim. Todo mundo quer enfrentar o Flamengo e ganhar do Flamengo. É só ver a festa que o Córdoba fez quando ganhou do Flamengo aqui no Maracanã. Então, assim, até que ponto vai essa questão da prioridade no Campeonato Brasileiro? Porque, na realidade, assim, eu até te falei, você falou do BAP, o Boto falou sobre isso, lá atrás, próximo de quando tinha chegado ali, e o Felipe também, mostrando que tinha até um caminho ali, estava todo mundo falando a mesma língua. Mas, gente, a diferença não é tão grande assim. Mas quando o Felipe Luiz foi numa coletiva... Opções, não é nem questão do posicionamento, né? Estou falando das opções, porque, por exemplo, no jogo contra o Córdoba, ele também tira 3 jogadores fundamentais para o Flamengo. Porque, assim, a gente está falando de um time incomparável, mas você tem 2 jogadores que, se você tirar, não tem jogador para fazer as funções que eles fazem. Gerson e Arrascaeta. Exatamente. Se você tira esses 2 jogadores do Flamengo, eles não têm jogador que são características, né, que o Flamengo... Eu coloco o Pedro nessa caixa aí também, nesse pacote aí também. Eu acho que o Flamengo tem condições de fazer essa mescla, vamos dizer assim. Sim. Mas as escolhas do Felipe estão sendo muito bem direcionadas para o Campeonato Brasileiro. Ele questionado sobre isso recentemente, falou, não, por causa da derrota na Libertadores, foi no pós da derrota da Libertadores, falou, não, a gente está focado também na Libertadores e tal, mas as escolhas e o discurso um pouco lá atrás levam a crer que é o brasileiro. O programa está mais curtinho hoje, é pequeno, mas é de coração, hein? Então eu queria só passar pelo Gabigol, que eu quero ouvir o Zinho sobre isso. Tem uma telinha aí do Gabigol, é isso, meu querido Fabrício? Vamos lá? Tem uma telinha aí, parece com ações do Gabigol na partida, porque aí a gente tem que falar dele, porque o homem jogou no Flamengo, saiu de lá, foi para o Cruzeiro, não estava brilhando. Ações da partida?
Não, no curto espaço de tempo. Olha lá. Olha aí, ó. Números do Gabigol contra o Flamengo. Ó. Ações com bola, 7. Passes completos, 3. 3 finalizações. Tem o pênalti e o rebote do pênalti já são 2, né? São 2. E o gol marcado. Agora, o Zinho, como diz o Pascoal, falou ali, falou, sacanagem, colocar o cara no final, bicudo. Eu vou falar uma coisa. Olha lá o cronômetro lá, Zinho. Olha lá. Gabigol, Eduardo entrando. Assim, já quase finalzinho, retinha final do jogo, fala, vai lá e resolve, meu filho. Né? Se eu sou jogador de futebol... mas aí já estava combinado. Eu entendo o Zinho, porque assim, se eu fosse jogador de futebol, eu fico imaginando o treinador olhando pra mim e falando assim, 43 do segundo tempo, entra lá. Eu ia olhar pro treinador e falar, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Se eu fosse um moleque começando, eu falo, pai, esses 5 minutos aqui valem minha vida. Um cara já, né no momento da fase do Gabigol e tal, é uma outra conversa. Agora, eu te pergunto, Zinho, conhecendo o Gabigol, vai precisar dar mais espaço para ele? Vale a pena dar mais espaço para o Gabigol? Porque senão, esse casamentinho, essa coisa que tá dando certo, entrou, legal, fez o gol, bacana, tá tudo certo. Com o tempo pode desandar de novo, hein? Aí, Zinho, nosso áudio. Aí, meu garoto, boa. Então, quando o futebol é muito simples, né? Quem ganha tem sempre razão. Quando a bola entra, gol, apesar que ele perde o pênalti, aí o Rossi pega, ele vai rápido no rebote, né? Bem atento, faz o gol. Muitos problemas são resolvidos. Eu já fui campeão em time que tinha brigas, tinha problemas, tinha discussão, mas tudo era meio encoberto porque os resultados aconteciam, as vitórias vinham. O caso aí do Dudu só foi exposto porque o time estava mal, muito mal na Sul-Americana, né? Pontuação ridícula, horrível. Eu fiz até o jogo, né? Foi que perde, né, para o Palestino. O Dudu não fez um bom jogo mesmo, deve ter reclamado ali no vestiário, não caiu bem isso pro treinador e tal, o ambiente já fica pesado, o cara não vem jogando, tudo. O Gabigol é de se tirar o chapéu, a postura dele até o momento é ótima, apesar que ele até jogou mais jogos que o Dudu. Estava tendo até mais oportunidades que o Dudu. Mas assim, é de se elogiar a postura do Gabigol. Porque a estrela que ele é, o nome que ele tem, os títulos que ele ganhou, a história que ele tem no futebol, eu achei pouquíssimo tempo. Foi uma tacada do Leonardo Jardim, que tá montando o Cruzeiro, tá organizando, realmente, parabéns. Né? Peitudo, tá lá, tá tirando alguns medalhões, tá montando um sistema de jogo, jogadores que possam cumprir aquilo que ele quer taticamente para o time, e o Cruzeiro deu uma melhorada. Vai aí brigar nessa faixa etária ali. Eu não acho que é o time, para mim, que é o favorito para ganhar o título brasileiro. Eu, nesse momento, não coloco. Se ganhar, vai ser uma surpresa para mim. Mas não coloco o Cruzeiro como favorito para ganhar. O que ele tem para disputar aí. A Sul-Americana está muito difícil, é bem complicado para classificar. Só classifica um, né? O segundo vai pegar o terceiro da Libertadores, então acho complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que você tem um Gabigol no banco, jogando dentro de casa, a torcida, o estádio estava pedindo, contra o ex-clube, tem uma atmosfera para o cara entrar, para o cara jogar. Ele correu sérios riscos. Gente, são as histórias de futebol que vai ficar para sempre, esse jogo vai ficar com essa história para sempre, vai marcar e a repercussão é enorme. Por quê? Porque é o Gabigol contra o Flamengo. Mas eu discordo do momento que o Gabigol entrou. Acho que ele tinha que ter mais minutos, mais tempo, mesmo porque o Cruzeiro, numa faixa etária do jogo do segundo tempo, não estava mais criando. O Flamengo tocando, estava aquele jogo amarradinho. Né? Esse predomínio do Cruzeiro foi mais o primeiro tempo, o início do segundo tempo, mas não eram grandes chances criadas num momento do jogo que a torcida até percebeu isso e começou a pedir o nome do Gabigol. Eu acho que foi pouco tempo, ele deu uma baita de uma sorte. Você vai entrar e vai fazer o gol. Só fez o gol porque o Léo Pereira fez o pênalti.
Não tinha outra chance, não estava acontecendo mais nada, faltando 4 minutos. Tanto é que o Felipe Luiz começou a mexer no time do Flamengo. Né? Começou a poupar alguns jogadores, tira aqui a Arrascaeta, tira Pedro, tira Gerson. Ele começou já a pensar no jogo de quarta-feira. Felipe Luiz, dentro do jogo, começou a pensar no jogo de quarta-feira. O Flamengo parou de agredir nessas mudanças dele, baixou o nível, baixou o ritmo, o jogo ficou até amarrado. Então, eu acho que assim, o Leonardo Jardim é bom treinador, está estruturando esse Cruzeiro, montando esse Cruzeiro, buscando uma formação de time, mas eu não vou ficar só pensando na vitória e no gol. Maravilhoso, espetacular. Que vitória importante para o Cruzeiro dentro da competição. Ficou um ponto atrás do Flamengo. E a história do jogo, que foi o Gabigol fazendo esse gol, depois de um rebote que ele perde o pênalti. Mas eu como um comentarista e eu como um cara que vivia ali dentro, achei pouquíssimo tempo, mas muito pouco tempo. Mas o cara fez o gol. Sim, vocês estão pensando só ali naquela coisa do oba-oba, da festa, do que aconteceu. Mas eu acho que ele não é o titular do time hoje, o Caio Jorge está merecendo ser o titular, eu não quero botar 2 atacantes porque vou desguarnecer essa marcação, vai sair quem? O Matheus Pereira? Não, vai ficar ele como meia. Não vai tirar um cara do lado que o Gabigol não vai voltar muito para marcar. Então ele perde um jogador nessa recomposição, eu até entendo. Mas durante o jogo, numa necessidade que o time precisa vencer, somar 3 pontos, encostar nesse time que é tido como o grande favorito para ganhar, você vai usar esse teu atacante, o meia que entrou faltando 3 minutos, podia colocar e muita antes, sorte. Podia colocar antes, sim. É o seguinte, eu quero ver vocês dois sobre Gabigol no pique pra gente fazer um intervalo. Deixa eu mandar um abração pro craque Neto que tá acompanhando a gente. Grande Neto. Gente boa demais. Toda vez que tive a oportunidade de bater um papo com ele, sempre muito gente boa. E deu uma secada no Ferreirinha na sexta-noite, hein, Neto? Posso contar uma história, Neto? Secou o Ferreirinha, hein? Posso contar uma história? Dá pra contar. Não, essa dá. É rápido. No pique. E é Eu jogava... Vamos lá. Beijo no seu coração. Eu jogava na base do Corinthians, eu tinha 12 anos de idade. E o Neto estava lá no Corinthians. Tinha 13 para 14 anos. E na base, o Zinho sabe o que eu vou falar, nós ganhávamos uma ajuda de custo. Que era o seguinte, era ou um lanche no Teixeirinha, que tinha no ginásio ali, no mini ginásio, ou uma semana de ônibus. Essa era a nossa ajuda de custo do Corinthians. E estávamos lá no Teixeirinha, eu, Tim Tones, que era um zagueiro do nosso time, o Jefferson Batista... E a gente estava lá pedindo e tal, e o Neto chega. Quando o Neto chega, todo mundo fica quieto, né? A gente tinha 13, 14 anos, Neto profissional e tal. E aí, garotada, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem e tal. Vocês jogam aí, né? Tô vendo que pelo estilo. Não. Teixeirinha, põe na minha conta aí. Oi? Aí pagou pra gente Eu nunca me esqueço disso. Pagou pra gente o lanche, pagou tudo, ficou conversando conosco lá. Então, esse muitas pessoas não conhecem. E mesmo com esse exemplo, você não aprendeu com ele a ser mão aberta, é mão fechada até hoje, Não, para a família tudo bem, a família é tranquila. Impressionante. Mas isso ele fazia antigamente, agora não faz mais não. Mudou. Um beijo, né? Pascoalzinho, tô no pique. Gabigol, muita gente já tinha falado aí, Gabigol já era, muito cedo para dizer que o Gabigol já era. Tem condição de virar titular desse time no pique para a gente fazer um break? Se precisar jogar com 2 homens mais perto da área, sim. O Gabigol perdeu peso, o Gabigol se condicionou melhor, o Gabigol está dentro daquilo que se esperava dele e foi hiper profissional. Foi mesmo. Então, isso para mim não é novidade, porque sempre o Gabigol foi assim. E tem uma outra coisa aí, inteligente. Porque às vezes boca fechada não entra mosquito. Não entra mosquita, sabe como é que é? Foi maduro, foi esperto. Opa. A gente vai fazer um intervalinho aqui. O Fabrício, no próximo bloco, tem o líder do campeonato, é isso? Neto! E tem o Bragantino que pode virar líder. Deixa aí no Pascoalzinho pra gente ir pro break. Atenção, o Flamengo é incomparável. Pode perder, um dia pode perder. Não é todo dia que perde. E o Palmeiras é o quê? O Palmeiras ainda vai melhorar, tá melhorando. Tá melhorando, é líder. Vem com você, grande abraço a todos aí no estúdio, ao Zinho, ao Pascoal, ao Zé Elias. Aliás, estão terminando aqui de arrumar o gramado, última mão de tinta. Tá perfeito para aquele carrinho rasga-mesa de sinuca. Dá um carrinho aqui, você leva embora uma placa inteira de grama aqui trocada. Você deixa o estádio tranquilinho. Mas brincadeiras à parte, prazer imenso estar com vocês.
aqui no Alejandro Villanueva, estádio de 1974. São Paulo já veio 2 vezes aqui e venceu as 2. Na Libertadores de 2004 fez 2-1, na de 2007 fez 1-0. E no retrospecto geral, são 5 partidas, 4 vitórias, só aquele empate do primeiro turno que ficou engasgado, que trouxe uma pressão danada para o Zubeldia naquela ocasião. São Paulo vencia por 2-0 e permitiu que o Aliança chegasse ao empate. São Paulo chegou ontem, está treinando neste momento, treino fechado, lá no campo da Federação Peruana, com muitas novidades. O Lucas Moura pronto para começar jogando, entrou um pouquinho na partida contra o Fortaleza sexta-feira. O Arboleda voltando depois de 4 partidas, pronto para começar jogando, mas a maior novidade é o Pablo Maia, tinha previsão de retorno no começo de julho, conseguiu acelerar bem a recuperação de cirurgia ligamentar de correção, está à disposição, claro, não joga mais de 3 meses, fica no banco de reservas, mas é uma boa notícia para todo São Paulino. Não vieram o Caleri, que só vai voltar no final do ano, o Luiz Gustavo, que tem que fazer muitos exames ainda para saber se pode praticar futebol, e o Oscar, que vai ficar para o jogo contra o Palmeiras no final de semana. Esse treino de hoje não define o time, apenas o treino a pronto final do Zubeldia, está invicto a 12 partidas, e a matemática é simples, meus amigos. Se o São Paulo vencer amanhã e o Tadieres vencer o Libertad, o São Paulo já está classificado, no mínimo como segundo colocado. Se ele conseguir vencer, vai a 10, o Aliança Lima só chega a 10, o Libertad perdendo só chega a 11, o Tadieres vencendo só chega a 9, e aí, como vão jogar ainda Aliança Lima e Libertad, alguém vai perder pontos. Então, o São Paulo, com vitória amanhã, está classificado. Vamos esperar a capacidade de 30 mil pessoas. É o jogo de vida ou morte para o Aliança e a expectativa é de casa cheia, lotada, de muita pressão nesse estádio raiz para cima do São Paulo. Jogo que tem transmissão exclusiva dos canais ESPN a partir das 7 da noite, William. Maravilha. Fechado, Edu. Então a gente conta com você ainda hoje, durante todo o nosso dia amanhã, claro, durante a transmissão. Eu tenho só 4 minutinhos aqui, porque vai ter jogo da Série B, a gente vai passar por lá, porque vale liderança na Série B. A briga tá boa, a briga tá boa. Mas eu quero ouvir o seguinte de vocês. Primeiro vocês, no pique. O Edu falou aí, vitória amanhã, tá classificado, resolveu a parada. E aí? É para entrar a Vera amanhã ou o empatezinho tá bom, porque essa classificação vem depois? Não, eu acho que é para entrar a Vera. Entra a Vera, é difícil você entrar para empatar, William. O empate vem normalmente quando você começa a entender circunstâncias como é do jogo, as dificuldades, aí dependendo você no segundo tempo, você começa a se posicionar e também tem as substituições do treinador que faz uma leitura de jogo e tal. Mas eu acho que o São Paulo tem bola para entrar e jogar a Vera de igual para igual para tentar a vitória. Ainda mais com a volta do Lucas, a boa notícia do Pablo Maia voltando, né? Eu acho que o São Paulo tem que entrar para tentar ganhar. E depois, dependendo do que acontecer, segura um empatezinho. Mas, para mim, o São Paulo tem um bom time. São Paulo, eu gosto do time de São Paulo. E o Zubeldia agora, eu vou falar uma coisa, né, Pascoal, mas que todo mundo já sabe, né? Agora, se ele perder, vão cobrar. Agora você está com todo mundo aí, tem a obrigação de ganhar todos os jogos. Futebol não é assim. Não é fácil. É o seguinte, hein? A gente tem a Série B aqui, O Flamengo terá um importante reforço a partir da disputa da Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O volante Jorginho deixará o Arsenal para assinar com o rubro-negro, segundo informação da apresentadora Joana de Assis no Taon desta segunda-feira. Pela minha apuração, é o seguinte: já foi feita a assinatura de um pré-contrato, um compromisso de 3 anos de Jorginho com o Flamengo, disse Joana. De acordo com a apresentadora, Jorginho terá alguns dias de descanso depois de se casar, no dia 2 de junho, mas ele chegará ao novo clube para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Jorginho sofreu uma lesão no tórax no empate do Arsenal com o Brentford no dia 12 de abril. O técnico de sua atual equipe, Mikel Arteta, disse que o problema foi um pouco mais complicado do que o esperado, mas o volante deve voltar a jogar nesta semana. Segundo a apuração da TV inglesa BBC, o atleta sofreu uma perfuração no pulmão. Jorginho, de 33 anos, nasceu em Imbituba, Santa Catarina, mas defende a seleção italiana. No Arsenal, desde o início de 2023, ele também vestiu as camisas de Chelsea, Napoli e Verona.